Olá, que alegria estar com você. A partir de agora estamos juntos aqui na TV Evangelizar, começando o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E bom, no programa de hoje você vai acompanhar qual será a campanha da Fraternidade 2025. Por quê? Eu vou conversar com o design que criou o desenho, é claro, da campanha da Fraternidade. Ele vai falar comigo direto de Brasília, o Paulo Augusto Cruz. Ele é designer e também comunicólogo, por isso vai nos explicar toda a mensagem que estará presente nessa campanha da Fraternidade 2025. E nós também vamos trazer para você, olha só, muito dessa festa de São Salvador do Mundo, que é o patrono da cidade de Olinda, também o padroeiro da cidade de Olinda e o patrono da Catedral de Olinda. E você vai ter uma receita aqui no programa, direto do Paraná, de alguma cidade que eu vou revelar depois, de pastel de polvilho. Conhece já? Olha, tem a ver com uma grande festa também que acontece nesse dia de hoje. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E olha, você vai receber de primeira mão aqui na TV Evangelizar o tema da campanha da Fraternidade 2025, o design que foi feito, qual é a missão que eles querem levar no próximo ano e que nós já começamos a partir de agora a entender. E para isso eu vou conversar com o Paulo Augusto Cruz, que é designer, que é comunicólogo e que participou desta grande missão, né, Paulo? Seja muito bem-vindo, fala direto de Brasília, né, meu querido? Olá, boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, tudo, graças a Deus, e você? Tudo certo, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, estou falando com o autor, o designer desta campanha da Fraternidade 2025, então muita gente vai ver pela primeira vez qual será o tema, né? Quiser começar pelo tema para a gente depois entender o desenho que você fez, Paulo? Sim, o tema da campanha da Fraternidade 2025 é Fraternidade e Ecologia Integral. Em meio a tantas dificuldades, né, na interação entre o homem e a natureza, o meio ambiente, né, os desastres naturais, as altas temperaturas em todo o planeta. Então, a campanha vem nos convidar a repensar a nossa relação, né, com os outros seres humanos, com a criação de Deus, com os animais, com a natureza, com a cidade, com toda a criação. A convite também, né, do Papa Francisco, né, na Laudato Deum, que foi uma encíclica publicada no ano passado, e a Laudato Si, que completa 10 anos no ano que vem, e também essa é uma das razões pelas quais a campanha tem esse tema no ano que vem. Ah, legal. E você tem um versículo bíblico também que inspira essa campanha, certo? Que foi tirado de Gênesis ou não? Exatamente, Gênesis. Deus viu que tudo era muito bom. Então, toda a criação, tudo é muito bom. A gente vê também São Francisco de Assis, né, no centro do cartaz. Ele é o personagem principal e chamou muita atenção, né, quando esse cartaz foi visto pela primeira vez aí nas redes sociais, a figura de São Francisco. Me chamou a atenção também. Você quer comentar pra gente o porquê de estar ali São Francisco de Assis? Quando fomos, né, rezar para poder criar essa identidade visual, levamos em consideração a comemoração dos 800 anos do Cântico das Criaturas, que é um texto, né, um cântico composto por São Francisco de Assis, 2 anos antes da sua morte, e realmente reflete essa experiência que ele teve com o crucificado, que é a experiência que nós vamos fazer na Quaresma, né? Esse tempo de cruz, esse tempo de profunda intimidade com Deus, mas que nos convida à conversão, que não só é interior, mas também gera frutos concretos na nossa vida em sociedade, na nossa vida em família, na nossa vida de comunidade. Ah, interessante. Então é trazendo essa experiência da Quaresma, porque sempre o lançamento é feito na Quaresma, né? Mas Exatamente. Vocês trabalham sempre muito antecipadamente, porque a gente está em agosto. Para falar do ano que vem, o que vai ser abril, não sei quando vai ser a Quaresma, não olhei o calendário. Exato, março ali, fevereiro, março. Tá. E por que tanto tempo, Paulo? Me conta.
É realmente para que o cartaz e a campanha, né, chegue a todas as paróquias do Brasil, né, todas as comunidades, e não só a igreja do Brasil, mas toda a sociedade, né, que todos possam ver a importância dessa campanha, né, e desse tema, e já irem também se familiarizando, e que a igreja também possa já ir comunicando aquilo que ela quer chamar a atenção para a reflexão dessa campanha da fraternidade. Legal. E enquanto a gente ia conversando, a produção está colocando algumas imagens. Você mencionou São Francisco de Assis, que está ali no centro, mas trazendo a cruz. Então tem também uma cruz nesse design que vocês escolheram, né, Paulo? Sim. São Francisco de Assis, no início da conversão dele, ele viveu uma experiência com Deus na igreja de São Damião, lá na Itália. E olhando para um crucifixo de São Damião, que ele é bem conhecido na igreja, ele ouviu o próprio Cristo falar com ele: vai e reconstrói a minha igreja. Ele achava que no início era reconstruir aquela igreja ali pequena, estava um pouco, né, deixada de lado, precisava de manutenção, e no fim ele descobriu que Deus o chamava a reconstruir toda a igreja, e não só os templos físicos, mas cada um de nós, né, seres humanos. Então, São Francisco entendeu essa missão, né, e viveu a partir dessa experiência, viveu de fato a ecologia integral, que é um convite, um apelo do Papa Francisco, né? A ecologia que não é só uma ecologia verde, que trata simplesmente, né, da nossa relação com as árvores, com os animais, com o meio ambiente, mas também das nossas relações sociais, familiares, espirituais, tudo o que envolve a nossa vida, tudo que envolve a vida do ser humano nos dias de hoje. E por isso o termo ecologia integral. Exatamente. Que também está retratado no design, né? Exatamente. Tanto a natureza, a criação mesmo, quanto aquilo que é criado pelo homem, que são as cidades, e você falou a questão espiritual também. É isso? Sim. Então tem ali as árvores que representam, vai falando para mim. Ao fundo do cartaz a gente vê as árvores, a natureza aí, né? Tá. Aí estão representados todos os biomas brasileiros, né? A gente tem árvores dos vários biomas, temos o igarapé aí embaixo, né? Um mandacaru, a onça-pintada, as auradas canidé. Elas representam de fato essa diversidade e exuberância da fauna e da flora brasileiras, né? Que foram criadas por Deus e são um grande presente, né, para nós seres humanos, que nós precisamos cuidar. Deus submeteu todas essas coisas aos cuidados dos seres humanos. Então, nós temos um papel fundamental na preservação e no cuidado com toda a criação. Sim. Paulo, e São Francisco de Assis, de alguma forma, tem relação também com a contemplação que ele tinha a Deus pela natureza? Porque ele é muito conhecido por essa relação com os animais, com as plantas. Vocês pensaram nisso ou foi um detalhe que coincidiu? Também pensamos nisso, porque São Francisco de Assis teve essa experiência com toda a criação de fato. A gente vê nos escritos, né, que narram a vida dele, a relação que ele tinha com os animais, né, com a natureza como um todo. E o próprio cântico das criaturas louva a Deus, né, pelo irmão Sol, a irmã Lua, a mãe Terra. Então ele vai falando sobre esses elementos, né, essas criaturas, né, de Deus. E vai dando graças a Deus por essa beleza e essa maravilha que tem diante dos olhos dele. Né? Então, é por isso que São Francisco de Assis também está nessa pintura, que é do período barroco, do José Ribeira, que se chama Êxtase de Francisco, realmente mostrando ele maravilhado com toda a criação. A gente vê que nas mãos dele a gente já tem os estigmas que ele recebeu, que são as marcas, né, que Cristo também recebeu na cruz. Ele teve essa experiência tão profunda com o crucificado que ele chegou a receber na própria carne os estigmas de Cristo. Então esse que teve essa experiência com Cristo era capaz também de amar a todos, né? Desde os seres humanos, né, os mais pobres inclusive, também amar os animais, a natureza e poder contemplar o próprio Deus presente em toda a criação. Paulo, comenta para mim por que também a gente tem a cidade desenhada. Então, nós temos a cidade porque o Brasil hoje é um país a cada dia mais urbano, né? Então, ali a gente tem a favela, nós temos prédios altos, realmente mostrando esse Brasil que a cada dia que passa se torna mais urbano, as cidades crescem. E as cidades, elas não crescem, não deveriam crescer, na verdade, só por crescer. Exigem um planejamento para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, né? Se preocupar com as relações sociais dentro da própria cidade, né? Entre os seres humanos, quem tem acesso ao saneamento, à moradia. Então, pensar a ecologia integral é pensar nessa relação
campo, cidade, floresta, cidade, mas também pensar nas relações dentro da própria cidade, né? Onde os direitos, onde as pessoas têm pleno acesso ao direito, onde elas não têm. Então, é olhar para o ser humano na sua integralidade, né? Onde o ser humano tem acesso, né, à espiritualidade, à fé, à igreja, a um padre para orientá-lo, para celebrar a missa. Então, pensar nas necessidades do ser humano como um todo, não simplesmente uma só área na vida, mas todas as áreas do ser. Paulo, e a parte técnica? Você usou técnica de colagem, né? Explica pra gente um pouco o que é e o porquê de ter escolhido essa técnica. Então, a técnica de colagem, ela é realmente como que a gente fazia ali na escola, recortava, né, a revista e criava algo novo com elementos que já existiam ali, né? Então, nós reunimos, né, recortes, né, de imagens. A gente tem, como eu citei, nós temos o recorte aí de uma imagem de São Francisco, né, de uma arte, de uma pintura do período barroco. E nós montamos esse novo cenário, né? E a técnica ela é muito boa justamente por conta disso, porque a gente consegue juntar elementos diferentes, inclusive de tempos diferentes, de épocas diferentes, uma obra do período barroco, né? Uma favela e um prédio, né, que não eram assim naquela época, e também elementos, né, da nossa fauna e da nossa flora brasileira, e montar esse novo cenário e provocar essa reflexão. Né? Que legal. Tudo isso também conversa com o próprio tema, né? Deus viu que tudo era muito bom. Sim, legal. E pra gente terminar, como que foi pra você a tua experiência pessoal de participar como o designer desse projeto de 2025 da campanha da Fraternidade? Primeiro, foi uma responsabilidade muito grande, né? Eu digo assim, e por isso que eu falei que a primeira coisa que eu fui fazer, né, foi rezar com esse tema da campanha da Fraternidade e perceber o que Deus queria, né, que a gente colocasse ali nesse cartaz. Então, para mim, foi uma experiência assim, muito forte. Hoje é dia 6, né, de agosto, um ano depois da Jornada Mundial da Juventude, onde o próprio Papa Francisco, que é ele quem nos propõe a ecologia integral, nos enviou lá em Lisboa, os jovens, né? Eu estava na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e ver o lançamento do cartaz um ano após a jornada, eu vejo realmente como uma condução de Deus, uma missão de Deus, né? Ele que me confiou essa tarefa e me inspirou também para poder realizá-la. Que legal. Muito obrigada, então, por compartilhar com a gente, muitos que estão vendo de primeira mão esta campanha da Fraternidade 2025. E falar com você, Paulo, foi muito bom, muito esclarecedor, tá bom? Direto de Brasília, não é, meu querido? Paulo Augusto Cruz, que é designer e comunicólogo. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigada, meu querido. Tchau, tchau. Deus abençoe. E olha só, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as festas que estão acontecendo nesse mês de agosto com relação a O Salvador do Mundo, que é o título que nós trazemos para você. E ainda tem receita de pastel de polvilho. Então volte aqui comigo, permaneça aqui na nossa programação, que a gente sai rapidinho com imagens da cidade de Manaus, no Amazonas. O que você me acompanha pelo aplicativo da TV Evangelizar, que está disponível para você baixar gratuitamente. E é em Manaus que está o famoso Encontro das Águas, do Rio Negro, de água escura, com os Solimões, que tem água barrenta. As águas dos dois rios correm juntas, sem se misturar, por mais de 6 quilômetros, sendo um fenômeno turístico da cidade. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E hoje é dia de festa em Siqueira Campos, norte pioneiro do Paraná, porque há uma tradição de festa de Bom Jesus da Cana Verde, muito conhecido. Muitas pessoas peregrinam até lá, inclusive eu estive lá esse ano, em março, com um grupo de peregrinos. E de lá vem uma receita muito especial, viu? É o famoso pastel de polvilho e a gente quer compartilhar com você essa receita deliciosa. Acompanhe.
Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná, está em festa até o dia 6 de agosto, celebrando a tradicional festa do Bom Jesus da Cana Verde. Milhares de visitantes de diversas cidades do Brasil estão presentes para participar das comemorações. Uma das tradições mais deliciosas e aguardadas pelos frequentadores é o famoso pastel de polvilho. Desde que começou a festa do Senhor Bom Jesus, a gente trabalha com pastel de polvilho. Tem pastel de vento, mas a prioridade é o de polvilho, né? Tem o pastel de polvilho de frango e o pastel de polvilho de carne de boi. O pastel é tão famoso que em 2005 foi tombado como patrimônio cultural imaterial do município. É que foi fundada por pioneiros mineiros do sul de Minas. E eles trouxeram essa receita, que hoje ela continua a mesma receita, do mesmo jeito que era feito, continua sendo feito. E ele, em todas as festas, tanto escola como festa religiosa, você encontra esse pastel. O pastel é tão tradicional que já virou o símbolo culinário da região, atraindo milhares de pessoas para conhecer e provar essa iguaria. Todo ano eu venho para Siqueira para provar o pastelzinho de polvilho. 20 e poucos anos já que a gente mora em Venceslau Braz e a gente vem aqui provar pastelzinho. E o que esse pastel tem tão especial que você vem todo ano aqui? É diferente, né? Onde eu moro não tem o pastel de polvilho assim tão gostoso. É muito gostoso, muito gostoso. Vale a pena o pessoal sair de qualquer canto do Brasil para vir para Siqueira provar o pastel? Muito, muito, muito mesmo. Esta iguaria, passada de geração em geração, tornou-se um símbolo culinário de Siqueira Campos. Em todo o município, diversas lanchonetes, restaurantes e panificadoras vendem o salgado. Tem o pastel de polvilho aqui, não? Temos sim, o famoso pastel tradicional da região. Tem muita história de família. Eu, por exemplo, antes de ter a panificadora, em casa comia com a família, com os avós e todo mundo gostava. Então é até uma forma de reunir o povo para comer pastel de polvilho aqui. Bom, falamos tanto do pastel de polvilho que chegou o momento de provar e conhecer mais sobre o sabor dessa iguaria. Ficou curioso para descobrir o sabor do pastel de polvilho? Então, caneta e papel na mão, que aí vai a receita. Ingredientes para a massa: 2 xícaras de farinha de milho, 1 xícara de polvilho azedo, 2 ovos, 1,5 xícara de água morna, sal a gosto. Ingredientes para o recheio: carne moída ou frango, 2 tomates picados, 1 cebola picada, cheiro verde picado. Para preparar é só misturar tudo e rechear fazendo uma espécie de cone. Mas atenção, porque tem um segredinho na hora de fritar. A gente tem que colocar no azeite assim morno e daí coloca a quantia de pastel que você quer na panela, né? E daí você vai mexendo devagar, tá? A hora que você vê que tá durinha, tá bem casquinha, uma casquinha dura, você pode tirar, que se passou daquele tempo ele estoura. O pastel de polvilho de Siqueira Campos não é apenas uma celebração de um prato delicioso, mas também uma homenagem à rica história e à cultura da região. É uma tradição que une gerações e que mantém viva a memória dos primeiros habitantes da cidade. Que delícia um pastelzinho desse, uma hora dessas, não é não? Agora eu sei que tem muita gente que tá preocupada com as contas que tem para pagar, porque início de mês é assim, a gente começa já a olhar tudo que nós temos e começa muitas vezes ficar preocupados, não é? Ainda mais se for falar naquilo que todos os meses vem, como, por exemplo, a energia elétrica. Mas Rafael tem uma solução para você, vai te ajudar, é com você, meu querido. É verdade, Carol. Olha, é uma conta obrigatória, né? Obrigatória. Não tem como. Você precisa pagar. Não tem como ficar sem energia elétrica e não importa o valor. De repente você deixou o ar-condicionado ligado ou o aquecedor no período do inverno. Enfim, veio uma conta alta. O que é que tem que fazer? Pagar, obrigatoriamente. Senão você fica sem. Agora tem uma solução. Para você que gasta acima de R$300 na sua fatura, já vale a pena você fazer parte do time
de mais de 50 mil pessoas. É isso mesmo, mais de 50 mil brasileiros já fazem parte do Fatura Barata. Você pode, inclusive, acessar o site faturabarata.com.br e simular o seu gasto. Lá coloca quanto você gasta e o quanto você vai economizar. Olha que bacana, imagine que você possa continuar gastando da mesma forma, com banho, com ar-condicionado, com aquecedor, com os freezers. Você tem um negócio, tem uma empresa, tem uma panificadora, tem uma sorveteria, precisa manter tudo ligado. E aí você poder economizar de 10% a 30%. Tem casos de pessoas que estavam gastando 15 mil reais, estão passando a pagar agora 9 mil, 9.800, 10 mil reais. Quem economiza em casa de 300 pode economizar até 100 reais por mês, é mais de 1.000 por ano. É aquela viagem no final do ano, é aquele conforto a mais para a família, é aquele passeio, ou mesmo, de repente, um funcionário a mais na sua empresa, um equipamento. Então, para você fazer parte do nosso time, você pode ligar agora no 0800 300 4747. Não é esse que está aparecendo aqui, não, pode até tirar. É 0800 300 4747. Ligue agora mesmo. Isso, 0800 300 4747, com a sua fatura nas mãos, você pode, de repente, economizar a partir do próximo mês já. Mas ligue agora, 0800 300 4747, economize até 30% com o nosso Fatura Barata. Então enquanto você vai ligando aí, nesse número 0800 300 4747, já decorei, né? A gente vai continuar olhando para essas festas de interior tão bom, né? Nós vimos a festa de Bom Jesus da Cana Verde, com esse pastel de polvilho, e agora a gente vai seguir para a Arquidiocese de Olinda e Recife, que celebra hoje, 6 de agosto, São Salvador do Mundo, que é padroeiro da cidade e patrono da Catedral de Olinda e Recife. Acompanhe comigo. A Igreja da Sé Metropolitana em Olinda é dedicada ao Santíssimo Salvador do Mundo, celebrado em 6 de agosto. Hoje, catedral, era uma capelinha construída em 1540 que cresceu, passou por reformas, incêndios e reconstruções. Com a criação do antigo bispado de Olinda em 1676, a matriz de São Salvador foi elevada à condição de catedral. Um tríduo festivo ao Santíssimo Salvador do Mundo começou com missa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. As equipes de Nossa Senhora do setor Olinda foram noiteiras e juntaram-se aos demais fiéis para rezar, neste mês de agosto, pelos ministérios ordenados. O ministro ordenado preside, faz a Eucaristia. No deserto, o povo de Deus comeu o maná, o pão provisório, o pão da travessia, o pão dos viajantes. Nós nos alimentamos da palavra de Deus e da Eucaristia, que é o pão do céu, o pão vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, o Cristo Salvador do mundo é o pão eucarístico dado em alimento que nos dá vida e nos faz caminhar, enfrentar os desafios, os dramas, os dilemas da vida com uma fé viva, com uma confiança inabalável. O cura da catedral, Padre Lenildo Santana, ganhou do Instituto Dom Helder Câmara uma bandeira do Recife, celebrando a união da instituição sediada na capital com a Igreja-Mãe da Arquidiocese. No pátio da catedral, Dom Paulo Jackson fez o hasteamento da bandeira da festa. O Santíssimo Salvador do Mundo é também padroeiro de Olinda. A festa na catedral encerra com repicar de sinos, procissão, missa e quermesse. E para a gente continuar neste clima de celebração, você vai acompanhar agora na nossa programação a Santa Missa, que será transmitida direto de Araquari, Santa Catarina, a Missa de Bom Jesus, aqui pela TV Evangelizar, e você acompanha também pelo aplicativo aí na cidade de Araquari. Gratuito para você. Então continue aqui na nossa programação, já vai colocando as suas intenções para esta Santa Missa. Fique com Deus. Até amanhã.